para a família Cardoso. No final depois nós iremos também consagrar os gêmeos ao nosso Senhor Jesus Cristo também. E aproveitar também para dar as boas-vindas a toda a família. Sejam bem-vindos e que se sintam em casa, está bem? Glória a Deus. Quero também dizer que dia 8 de março, esta igreja faz 2 anos, glória a Deus. Vamos ter aqui a nossa festa do 2º aniversário, dia 8 de março. E dia 12 de abril temos a Páscoa, glória a Deus. A Páscoa vamos também celebrar e vamos também ter uma reunião especial, uma reunião diferente. Vamos então à palavra de Deus. Hoje vamos fazer aqui algumas alterações no que é habitual. E vamos então à palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, o livro de João, capítulo 3. Nós começamos a semana passada uma série nova cujo título é Nascer de Novo. Nascer de Novo. Esta é a segunda lição e nesta segunda lição o subtítulo é Quem nasce de novo recebe a boa semente e dá fruto. Eu vou voltar a repetir. Quem nasce de novo, a pessoa que verdadeiramente nasce de novo, quando ela recebe a boa semente, que é a palavra de Deus, essa pessoa dá fruto. É impossível não dar fruto. Ela dá fruto. Amém? E quero fazer uma breve recapitulação. Na semana passada nós lemos, e vou ler aqui com vocês, João 3, versículo 3. Jesus responde a Nicodemos, um príncipe dos judeus, e ele responde assim: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, digam todos comigo, não pode ver o reino de Deus. Amém? É impossível nós vermos o reino de Deus. E semana passada vimos que o reino de Deus, ele não é físico, não é um local palpável. Veja aí também no estante em Lucas 17. Estou apenas a recapitular, mas é importante nós lembrarmos destas verdades. Lucas 17, o versículo 20. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, digam comigo agora, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Mais uma vez, o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior. Isto é, não é algo físico. Então, pastor, mas o reino de Deus não é o céu? Não é isso que Jesus está a falar. O reino de Deus é espiritual. São princípios espirituais. E só quem consegue entender esses princípios espirituais são aqueles que nascem de novo. Quem não nasce de novo, não vê. Quem nasce de novo, vê. Por isso é que Jesus respondeu a ele assim: estou aqui entre vocês e vocês perguntam aonde está o reino de Deus. Ele, por outras palavras, está a dizer assim: eu sou o reino de Deus. Eu sou. Jesus é. Eu estou aqui com vocês. Eu estou no vosso meio. Por isso é que ele disse a Nicodemos, apesar de que Nicodemos entendeu e reconheceu que Jesus Cristo só podia vir de Deus, ele disse a Nicodemos: necessário é nascer de novo, Nicodemos. Porque quem não nasce de novo não vê, não entende, não vê as coisas do reino de Deus. Aleluia. E por isso, meus amigos, eu quero dizer a vocês o seguinte: este é provavelmente o assunto, a série mais importante que um cristão precisa de ouvir. Porque nós ouvimos muitas vezes assim: fulano tal nasceu de novo. Não sei aonde, não sei quantos milhares de pessoas nasceram de novo. Ali não sei onde, novos convertidos. Nascer de novo não é dizer assim:
Senhor, eu abro o meu coração para ti, te recebo como meu Senhor e Salvador, amém, pronto, nasci de novo. Não, nascer de novo é muito mais do que isso. Nascer de novo é aquilo que nós vimos na semana passada, que só nasce de novo aquele que reconhece em si mesmo que ele, como ser humano, ele é inviável. Isto é, nós somos inviáveis como seres humanos. Em nós não há nada de bom. Nós somos e éramos como trapos imundos aos olhos de Deus, sujos. E quem não reconhece isso, e quem fala de uma forma tipo expõe a sua jactância, quem se auto-justifica, ainda não reconheceu que ele sem Deus não é nada. E que as nossas obras não podem nos justificar diante de Deus. O único que nos pode lavar e nos purificar diante de Deus é Jesus Cristo. Jesus, Ele é a nossa água, Ele é o sangue que nos lava e nos purifica. Glória a Deus. E nós vimos isso na semana passada. E a maior prova, porque alguém pode dizer assim, pastor, você tome cuidado, estar a dizer que sabe lá você quem é que nasce de novo. Só Deus é que conhece o coração. Não, meu amado. Eu até brinquei com a Sara e o Diogo na semana passada. Como é que eu sei que os gêmeos nasceram? Porque estão ali. E se alguns estavam com dúvidas, porque eles a Sara teve um tempo sem vir à igreja, e se alguns estavam com dúvidas, agora já não têm dúvidas nenhumas. Porquê? Porque eles estão ali, estão manifestos. Então, quando nós dizemos assim, como é que eu sei se alguém nasce de novo? Será que dá para ver se alguém nasce de novo? Sim, dá. Jesus disse, pelo seu fruto os conhecereis. Pelo seu fruto os conhecereis. E o maior fruto, presta atenção, o maior fruto de que alguém realmente nasce de novo é quando essa pessoa ama os irmãos, ama o seu próximo como a si mesmo. É o amor. Veja aí em 1 de João, capítulo 4. 1 de João 4. Versículo 7. E diz assim o João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, que disse e contou a história de Nicodemos, necessário é nascer de novo. E ele agora diz assim, na sua carta, versículo 7, diz assim, amados, andemos à pancada uns aos outros. É isso que diz? Não. Diz assim, amados, digam comigo, amemo-nos uns aos outros. Porquê? Porque o amor é de Deus. E agora presta atenção, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus. Jesus a Nicodemos, a certa altura, diz assim, Nicodemos, o vento assopra e vem de todos os quatro cantos. Ele vem, não sabemos de onde vem, nem sabemos para onde vai. Assim é o Espírito Santo na vida de alguém que nasce de novo. Nós não sabemos quem, porque nós ficamos com esta ideia assim, as pessoas que nascem de novo são aquelas que só frequentam as igrejas. Você não sabe. O próprio Jesus disse assim, que muitos virão do Oriente e do Ocidente que se vão assentar à mesa com o pai Abraão. Porque o vento assopra aonde você menos espera. E há pessoas que estão a nascer de novo em todas as partes do mundo e nós não sabemos bem porquê, e ficamos a pensar assim, mas ela não está na igreja, mas aquela pessoa não frequenta uma igreja, aquela pessoa não foi a um instituto bíblico, aquela pessoa não foi a uma escola bíblica. Mas o maior fruto de que alguém nasce de novo, João está aqui a ensinar-nos, porque o amor é de Deus e qualquer que ama
é nascido de Deus e conhece a Deus. E depois ele reforça e diz, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus. Porquê? Porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Lá está, só ele nos pode lavar. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Então, meus amados, eu estou apenas a relembrar o que falamos na semana passada, que a maior prova, de facto, que alguém nasce de novo é quando essa pessoa ama. Ama o próximo como a si mesmo. Jesus disse assim, amai-vos uns aos outros e dai a vida uns pelos outros. E eu disse aqui uma coisa que é chata dizer, mas é uma verdade. Infelizmente, no modo geral, no estado geral das igrejas no mundo, nós vemos pela maneira como as pessoas até lidam uns com os outros. Há um clima de ódio dentro do próprio cristianismo, dentro de próprias igrejas. Nós vemos, por exemplo, às vezes até nas redes sociais, a maneira como as pessoas tratam uns aos outros. A maneira como as pessoas se ofendem uns aos outros. Isso é uma cultura de ódio. E infelizmente está a partir dentro das igrejas, uns contra os outros. Falam mal uns dos outros. Ninguém está disposto mais a dar a vida por um irmão. Nós não estamos mais dispostos a nada disso. Ora, se o fruto é esse, é um fruto mau. Esse não é o fruto de alguém ter nascido de novo. Há muita gente dentro das igrejas que verdadeiramente não nasceram de novo. Mas eu fui lá à frente, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, eu reconheço que Jesus é o Senhor. Também Nicodemos reconheceu que Jesus Cristo vinha de Deus. Mas Jesus disse a ele, Nicodemos, nasce de novo. Tu tens que nascer de novo. E como? Vou voltar à barriga da minha mãe? Não. Jesus nos ensinou que quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é o Espírito. E este nascer do Espírito é nascer pela lavagem da água, é nascer em Cristo. Nós precisamos de nascer em Cristo. Cristo é quem nos lava e para isso nós precisamos de olhar para dentro de nós e olharmos para cá dentro aqui e verificarmos em mim não há nada de bom e eu preciso de me arrepender. Sem arrependimento não é possível alguém nascer de novo. E isto é um assunto sério, porque Jesus disse que quem não nasce de novo não vê e não entra no reino dos céus. E infelizmente, meus amados, este é dos assuntos mais importantes a serem ensinados nos dias de hoje. Agora veja o que eu lhe vou dizer, e hoje a lição é esta. Quem nasce de novo recebe a boa semente e dá fruto. É impossível alguém nascer de novo e não dar fruto. É impossível. Porque quem nasce de novo dá fruto. Aleluia. E se alguém diz assim, mas eu não estou a dar fruto, então se calhar, quem sabe, não nasceste de novo ainda. Porque quem nasce de novo dá fruto. Aleluia. E Jesus fala disso e explica isso em Marcos 4. Vamos lá à Bíblia. Marcos capítulo 4. Eu vou pedir à minha esposa para ler de Marcos 4, do versículo 13 ao versículo 20. E disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem.
mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra, todos os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um 30, e outro 60, e outro 100. Irmãos, veja aí outra vez o versículo 20. Presta atenção à leitura. Diz assim: e os que recebem a semente em boa, mais uma vez, em boa terra. Olha para mim. A boa semente é o quê? O que é a semente aqui? É a palavra. E a terra é o quê? A terra é o coração de quem? De Deus ou do homem? É o nosso coração. E agora preste bem o que Jesus disse: os que recebem a semente em boa terra, isto é, num coração bom. Irmão, preste atenção que eu lhe vou dizer, porque isto é muito importante. Jesus disse assim àquele jovem rico: por que é que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Em nós não há nada bom. Até porque é que Jesus diz aqui assim: os que recebem a semente em boa terra. Está a falar àqueles que têm os seus corações lavados e purificados com a palavra de Deus, isto é, com Cristo Jesus. Ele está a falar para aqueles que nascem de novo. Esses recebem a boa semente e dão fruto, uns a 30, outros a 60 e outros a 100. Todos os outros exemplos para trás, vamos ver agora, estão a falar de pessoas que ouvem a palavra, mas verdadeiramente não nasceram de novo. Porquê? Porque a palavra vai cair num solo que não está bem. Uns estão cheios de pedras e outros estão cheios de espinhos. E só Jesus pode nos lavar do quê? É Ele que lava as pedras do nosso coração. É Ele que arranca os espinhos do nosso coração. Por isso é que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então tudo se fez novo significa que o meu coração, a partir do minuto que eu nasço de novo, o meu coração está limpo. É um bom coração. E quando a palavra entra dentro de um bom coração, dá fruto. Dá fruto. Uns têm a 30, outros a 60, outros a 100, e isso depois ficará por uma outra lição, que tem a ver com o nosso entendimento daquilo que nós entendemos. Quanto mais você entende a palavra de Deus, mais ela produz fruto na sua vida. Glória a Deus. Amém? Então, meus amados, vamos ver com atenção o seguinte: o Evangelho é a boa semente. Digam assim todos comigo: o Evangelho é a boa semente. Então, se o Evangelho é a boa semente só pode dar bom fruto quando cai dentro de um bom solo. Ora, se o solo não for bom, não vai dar fruto. Então ele dá aqui exemplo de 3 casos. Aqueles que ouvem a palavra, diz aqui assim no versículo 15, os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Está a falar de quê? Está a falar daquele pessoal que ouve o Evangelho, mas não crê. Eles ouvem a palavra, mas eles não creem. Não sei se já reparou você ir falar com pessoas e elas dizem: não quer saber nada disso. Essa pessoa foi roubada em plena luz do dia. Por quem? Por Satanás, que cega a mente, o entendimento dela. Então Jesus refere-se a esses. Depois ele continua e diz assim, no versículo 17, aliás, versículo 16: e da mesma sorte, isto é, de igual modo, os que recebem a semente sobre pedregais
os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação, perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. É aquele tipo de pessoas que ouvem o Evangelho, ficam animadas com o que ouvem, ficam alegres com aquilo que ouvem, mas o Evangelho não consegue criar raízes naquele coração. Porquê? Porque é uma pessoa com uma mente dobre. No Velho Testamento o profeta Isaías dizia assim: até quando vocês cocheareis entre dois pensamentos? E o que é que a semana passada nós vimos? Nascer de novo é a metanoia, mudança de pensamento. Eu pensava de uma maneira, mas o Evangelho me mostra que aquilo que eu pensava estava errado. Eu tenho que mudar o meu pensamento. Metanoia é arrependimento, mudança de pensamento. E enquanto nós não mudarmos o pensamento, para a mente de Cristo em nós, nós andamos a cochear entre dois pensamentos. E quem cocheia entre dois pensamentos não nasce de novo. Porque nascer de novo é: as coisas velhas já passaram, aquele meu pensamento já passou, as coisas velhas ficaram lá atrás, eis que tudo se fez novo. Aleluia. E por isso é que à mínima coisa que acontece, à mínima tribulação, à mínima perseguição, a pessoa vai-se abaixo. Porquê? Porque ela está agarrada ainda a velhos pensamentos. Ela cocheia entre duas ideias. Será que Deus está mesmo comigo? Será que Deus é mesmo meu amigo? E o que é que acontece? O Evangelho, a semente, não consegue criar raízes. Porquê? Porque o coração daquela pessoa ainda está misturado com velhas coisas. Jesus não se pode misturar com mais nenhuma ideologia. Jesus não se pode misturar com mais nenhum pensamento. Jesus não se pode misturar com nacionalismos. Jesus não se pode misturar com patriotismos. Jesus não se pode misturar com socialismos. Jesus não se pode misturar com capitalismo. Jesus não se pode misturar com qualquer outra ideia que nós, como seres humanos, temos e achamos, porque nós sempre achamos que as nossas justiças são um bocadinho melhores que a dos outros, do que o vizinho do lado. Mas Jesus está-nos a mostrar que nós temos que nos despojar de nós mesmos. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos e encher-nos com a mente de Cristo, com os pensamentos de Cristo em nós. E quando nós nos enchemos de Cristo, nascemos de novo. Porque não são mais os meus pensamentos, não é mais os pensamentos do humanismo, não é mais os pensamentos do mundo, mas é os pensamentos do Evangelho puro na minha cabeça, que se renova a cada dia, por ouvir e ouvir e ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Por isso é que eu sou muito crítico quando eu vejo as pessoas cristãs a se misturarem com a política e a misturar Evangelho com política. Porquê é que eu sou crítico? Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não tem nada a ver com política. Não é a política que vai dizer assim como é que a tua família se vai ser educada. Muitas vezes, por exemplo, está acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos que eles olham para os presidentes que elegeram e os cristãos olham para eles e dizem assim: eles são os homens de Deus que Deus escolheu. E eu quero dizer uma coisa: não são os decretos de lei que os presidentes decretam que vai alterar seja o que for na tua vida. Se tu queres ver fruto de Deus na tua vida, só há uma lei que pode alterar tudo. É a lei do Evangelho. É a lei do amor de Deus no teu coração. É a prática do amor que vai mudar a tua família. É a prática do amor que vai mudar toda a tua vida. E nunca nenhum governante.
E quem andar a misturar pensamentos e ideologias ainda não nasceu de novo. Por isso é que eu digo com muita lata, eu não me importo, as pessoas podem falar mal de mim, façam o que quiserem, escrevam o que quiserem, mas eu vou pregar o Evangelho tal e qual como ele está, na palavra do Senhor. Não vou permitir adultério na palavra do Senhor. Não vou permitir. Aqui nesta casa não. Já vos contei muitas vezes que fomos convidados até para fazer parte de um partido político, mas nós recusamos. Porquê? Porque a política não é a solução para Portugal. Deixa a política com os políticos. A solução para o povo português é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É nós nascermos de novo. Quando nós nascemos de novo, a nossa vida muda. Dá fruto. Glória a Deus. E o problema é que as pessoas estão sendo mal ensinadas, porque as pessoas vão na onda de conversinhas, porque é o escolhido, é o homem de Deus, é o ungido, é isto. O único ungido é Jesus Cristo. Ele é que é o ungido de Deus. E é em Cristo, quando nós estamos em Cristo, também estamos ungidos, glória a Deus. Porque não é a minha unção, é a unção dele, porque eu estou nele. Ele é que é o santo. Ele é que é o ungido. Glória a Deus. Amém? Agora veja o seguinte. Vamos passar para o terceiro caso. Olha aqui. Versículo 18. Os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas, digam todos comigo, os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Este caso é o caso daquelas pessoas que ouvem o Evangelho, gostam da ideia do Evangelho, frequentam até as igrejas e dizem assim, eu gosto desta igreja, eu gosto deste pessoal, este pessoal é pessoal porreiro, adoro o que faço na igreja, aqui eu sou reconhecido, aleluia. E as pessoas estão nesta coisa porque a igreja é uma coisa que congrega pessoas, que acaba por a gente estar bem porque há alguém que nos reconhece, alguém que nos abraça, alguém que nos beija, alguém que nos dá um título, alguém que não sei o quê. E nós estamos ali, gostamos de tudo, estamos todos muito bem. Mas, diga comigo, mas, se o pensamento daquela pessoa não mudar, não nasceu de novo. E está lá na igreja, mas não nasceu de novo. Porquê? Porque é o caso daquelas pessoas que gostam disto tudo, gostam do Evangelho, mas o pensamento continua igual. Continuo a fazer os desejos da minha carne. Eu continuo a fazer os desejos da minha carne. Ponha aí um dedozinho aí no Marcos. Vá no instantinho aqui a Efésios 2. Efésios 2. Efésios capítulo 2, versículo 3. E diz assim o versículo 3. Até podemos ler o versículo 1, diz assim. Paulo dizia assim, Cristo nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Digam todos comigo agora. Entre os quais, todos nós. Diga comigo, todos nós. Significa que todos nós, é você e eu. Nós todos já lá andamos. É ou não é verdade? Então, todos nós... Olá, tudo bem? Bom dia. Pode entrar, pode entrar. Sente, se quiser sentar. Pode sentar, tem aqui lugar, aqui ao meio. Então, vamos lá outra vez. Digam comigo, entre os quais, todos nós, mais uma vez, todos nós, também, antes andávamos. Isto é, quando nós éramos da velha criatura, andávamos no quê? Digam comigo, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E agora leio eu, e éramos por natureza filhos da ira ou do ódio,
como os outros também. Então, meus amados, olhem para mim o que eu vou dizer. Nós todos, como velhas criaturas, todos nós andávamos no quê? Na carne. Nos desejos da nossa carne, dos nossos pensamentos. Éramos filhos por natureza, filhos da ira, filhos do ódio, disse Paulo. E quando Jesus, na parábola da semente, podemos voltar lá outra vez a Marcos 4. Veja lá outra vez aí Marcos 4. Diz assim o versículo 18: os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra. Esta pessoa não permite mudança de pensamento. Esta pessoa continua a desejar o quê? Os desejos da carne. E quando eu falo desejos da carne, não estou só a falar da questão da prostituição, não é isso só. Os desejos da carne é a pessoa desejar, conforme Jesus diz aqui, ambições de outras coisas. As pessoas não mudam o pensamento porque elas continuam a pensar assim: eu vivo para mim, eu vivo para a minha família e para os meus interesses pessoais. O mais importante para mim nessa pessoa é os meus cuidados, provar ao mundo que sou de Deus. E é engraçado que muitas vezes as pessoas têm aquela coisa assim: eu quero provar ao mundo que eu sou de Deus. Então ela pensa assim, que provar ao mundo que é de Deus é mostrar riquezas, é mostrar bens. Olha o meu carro, é um Mercedes de top. Olha a minha casa nova. Olha isto, olha aquilo. E as pessoas pensam que isso é o fruto do Evangelho. E que isso é uma maneira de mostrar e de provar aos outros. Mas no fundo, aquilo não é nada mais, nada menos do que fruto dela mesma. Fruto da sua vaidade. Fruto do seu pensamento capitalista que está lá dentro, que ainda não foi removido. Fruto de mostrar, é os meus bens, é as minhas coisas, de tal maneira que as pessoas até ficam ofuscadas com isso tudo, porque só pensam naquilo: eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que ganhar, e depois eles vão diluindo o Evangelho. Depois, quando alguém precisa de ajuda, a gente diz assim: vamos orar para o irmão. Não, mas o irmão está a precisar que a gente lá vá comprar um frigorífico e pôr lá em casa. Não, é isso. Então, mas irmão, eu tenho 20 frigoríficos na minha casa, mas eu preciso deles todos. Então, mas o irmão precisa de um frigorífico. Então vamos orar por ele. Não é aquele irmão, não está a precisar de oração. A gente tem que parar, mas é com essas parvoíces. O irmão não está a precisar de oração. O irmão está a precisar de ajuda mesmo a sério. Física. Está a precisar de dinheiro. Ou então está a precisar de que alguém ponha lá em casa aquilo que a pessoa precisa para as suas necessidades. Olha, as suas necessidades normais. Por isso é que João dizia que o fruto de que alguém nasce de novo é o fruto do quê? Do amor. É do amor. Veja aí outra vez 1 de João. Capítulo 3, versículo 17. E João dizia assim: quem pois tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Ele não diz assim: vamos amar por oração. Diz isto. Não, amai-vos por obra e em verdade. Antigamente eu sou do tempo que se o homem de Deus no púlpito dissesse assim: irmãos, vamos levantar uma oferta alçada para comprar um avião novo. Toda a gente se reunia, faziam todos um esforço para comprar um avião novo.
Mas se a gente dissesse assim, olha, ali a família Pereira está a precisar de um frigorífico novo. Então vamos orar por ela. Então para a igreja, para o pastor ter um avião e um carro novo e mais não sei o quê, para andar mais, é sempre para andar mais depressa. Isto é para andar o evangelho mais depressa. Há dinheiro para tudo, mas se é preciso, por exemplo, ajudar este mês uma irmã nossa a ter que pagar a renda, vamos orar por ela. É onde é que está o amor de Deus? É o que o João está a dizer. Tu, tendo bens, se tu tens capacidade de ajudar e vendo o teu irmão necessitado, tu lhe encerras as tuas entranhas, onde é que está o amor de Deus em ti? Como quem diz, tu continuas ainda por nascer de novo. Tu não nasceste de novo, porque quem diz que ama a Deus, ama o irmão. E Deus decidiu ser amado através das pessoas. Diga comigo, ó glória. Diga assim, a pessoa que precisava de ouvir isto não está cá hoje. Faltou. Sabe uma coisa, irmãos? Acho que nós andamos muito a brincar às igrejas. E agora eu quero aproveitar este momento para dizer o seguinte. Era para dizer no final, mas vou dizer o seguinte. Há uma irmã nossa, no final depois vou dizer o nome. Para não ficar na gravação. Mas há neste momento uma família que precisa do nosso apoio. E no final da reunião, eu quero exortar a igreja toda a apoiarmos essa irmã. Mas não é orar por ela. Mas também podemos orar. Mas é ajudá-la efetivamente. Ajudá-la efetivamente. Porquê, irmãos? Porque este é o mandamento que nós temos dele. Este é mandamento de Jesus Cristo. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então, esta igreja provavelmente, quando foi para o ar-condicionado pedimos uma oferta especial, mas se calhar é a segunda vez que eu vou pedir uma oferta especial. Não vai ser para a igreja, não vai ser para nenhum projeto da igreja, é para um projeto de uma família que está a precisar do nosso apoio. E nós vamos participar. A igreja vai participar. Somos todos nós. Posso ouvir amém? A Célia está a dizer com razão. Não é para a igreja, mas é. Porquê? Porque nós somos a igreja. Os irmãos é a igreja. Você é a igreja. Glória a Deus. Amém? Agora, veja outra vez Marcos 4. Marcos capítulo 4, versículo 21. Quando Jesus acaba de falar esta explicação desta parábola da semente, Jesus diz assim, e disse-lhe, vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não, vem antes para se colocar no velador. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Olha para mim. Quem é esta candeia? Esta candeia é Cristo. Cristo é a luz. E a palavra de Jesus, quando ela confronta-nos, a palavra quando nos confronta, a palavra mostra o que está no nosso coração. Por isso é que Jesus está a dizer assim, a uns, eles não creem. Outros cocheiam entre dois pensamentos. Quando eles ouvem a palavra, quando a palavra ilumina aquele coração, eu vejo aquele coração está a cochear entre dois pensamentos. A outros, a palavra vem, a candeia vem, ilumina e mostra-nos um coração sufocado por espinhos, porque só pensa nele mesmo, no umbigo dele. E nas suas ideologias como pessoa, e nas suas jactâncias, nas suas autojustificações, na sua vaidade. E a outros, quando a palavra vem, mostra o que está lá dentro. E o que é que está lá dentro? Um coração novo, um coração bom, uma boa terra. E quando a palavra é semeada em boa terra, dá fruto. Uns a 30, outros a 60 e outros a 100. E agora veja o seguinte. Quem nasce de novo passa a ter um outro objetivo na vida. Veja aí 2 Coríntios 5,
Estou quase a terminar. 2 de Coríntios 5. Segunda de Coríntios 5, versículo 15. E agora leiam todos comigo este versículo. Diz assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Diga comigo: para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Este é o novo objetivo. Quem nasce de novo vive para Cristo. Glória a Deus. Não pensa mais nele. Pensa em Cristo. E agora alguém pode pensar assim: pensar em Cristo é o quê? É meter-me num mosteiro? É estar na igreja 24 horas? Não. Paulo explica isso numa carta que está em Gálatas, capítulo 2. Veja aí, Gálatas 2. E vamos ver o que é que significa viver para Cristo. Gálatas 2. Versículo 20. Eu quero dizer uma coisa, esta passagem que nós vamos ler, isto é das coisas mais maravilhosas que alguém pode ler. Gálatas 2, versículo 20, 21 diz assim. Leiam comigo e prestem atenção à leitura, mas podem ler comigo. Diz assim: Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora presta atenção. Eu vou ler e ouça com atenção. E a vida que agora vivo na carne, é verdade que eu vivo na carne, estou ainda neste corpo, mas vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei ou de mim mesmo, segue-se que Cristo morreu de balde. Irmãos, olhe com atenção que eu vou dizer, que isto é muito importante. O que é que significa viver para Cristo? O que é que significa viver para Cristo? É viver na fé. Sim. Agora, mas deixa eu agora falar, ouça, está bem? Está bem? Pode ser? Ouça, não interrompa. É assim, viver para Cristo significa viver na fé do Filho de Deus. Na fé do Filho de Deus. Eu vou dizer uma coisa que se calhar pode chocar um bocado assim à partida. Eu diria assim: eu não tenho fé em Cristo. Eu não tenho fé em Cristo. Cristo é a minha fé. Cristo é a minha fé. Porque é na fé dele que eu vivo. Uau! Isto aniquila logo aquela história de vamos ver quem é que tem mais fé aqui. Não, é que eu não estou aqui para comparar a minha fé com ninguém, porque eu vivo na fé do Filho de Deus. A vida que eu vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. Porque isto é assim, é quase um casamento. Eu vou aqui fazer aqui uma confidência aos irmãos, o seguinte: várias vezes eu e a Célia, e quando nós namorávamos, depois de casada, a gente diz assim: ai, a gente sente-se tão bem um com o outro, dá a impressão que tu estás dentro de mim e eu estou dentro de ti. Não sei se vocês já tiveram essa sensação como casados, não é? De que ela nos pertence e eu pertenço a ela, e ela está em nós, não é? E eu nela.
Este é o mesmo que acontece com Cristo. Cristo está em mim, eu estou nele, e porque eu estou nele, a fé que eu vivo agora, vivo-a na fé que é dele. E porque se eu estou na fé que é dele, glória a Deus. Os irmãos conseguem captar isto? Porquê? Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Ele nos vivificou, estando nós ainda mortos. E aquele que está nele, Ele está em nós. Por isso é que Jesus disse assim, aquele que está em mim, eu estou nele. E nós vamos vir, fazemos morada em ti. E Ele está em nós. E porque Ele está em nós, então o que é que acontece? A partir desse momento, tudo o que eu faço é nele. Nele. Eu estou no corpo dele. A unção é dele. Aleluia. Amém? E a fé é a fé dele. A fé dele em mim. É a fé dele em mim que me justifica diante do Pai. Ele é que me lavou. Ele é que me purifica. Ele é que faz tudo em mim. E quem colocar Cristo de parte, seja em que assunto for, essa pessoa está a colocar Cristo e cai da graça de Deus. Porque aqui diz assim o versículo 21, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei ou das obras, ou de eu fazer boas obras, ou o que quer que seja, segue-se que Cristo morreu de balde. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa fé, Ele é a nossa unção, Ele é o santo em nós, Ele é tudo em nós. Nós sem Cristo não somos nada. E quem não tem esta consciência de que Ele está em nós e nós estamos nele, quem não tiver esta consciência, verdadeiramente a sua consciência não nasceu de novo. Porquê? Porque nós continuamos a nos justificarmos diante de nós. Nós olhamos muitas vezes para as pessoas, elas andam sempre em comparações. As igrejas andam sempre em comparações, andam-se a comparar uns aos outros. Olha tu isto, olha eu tenho mais fé. Olha, se aquilo aconteceu com aquele irmão, é porque ele não tem fé. Ou se aquilo está a acontecer com aquele irmão, é porque a fé dele é pequena. E as pessoas vivem-se a comparar uns aos outros. Mas se nós nos entregarmos completamente em Cristo, Cristo em nós é o nosso padrão. Ele é o nosso padrão. Glória a Deus. Ele é o nosso padrão. Então, a fé que eu vivo agora, vivo-a na fé, a vida que eu vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Eu vivo na perspectiva do olhar do Filho de Deus. Eu vivo-a copiando a fé do Filho de Deus. Eu vivo-a na mesma certeza do Filho de Deus. Estou dentro dele e ele é a minha fé. Ele está dentro de mim. Glória a Deus. É uma, como é que se diz? É uma, não sei qual é o termo técnico, mas é uma junção. Porque o que Deus fez foi, a natureza do Deus divino entra dentro de nós e nós passamos a ter a mesma natureza que Deus tem. Nós passamos a ter a mesma natureza que Deus tem. Por isso é que nós deixamos de ser filhos da ira, filhos do ódio, e passamos a ser filhos de Deus. Porque a mesma natureza que Deus tem está em nós também, no nosso coração, e habita em nós. Glória a Deus. Amém, irmãos? E sabe o que é que acontece? Quando nós ouvimos o Evangelho, dá fruto. E o fruto permanece. O fruto permanece. E na próxima lição nós iremos entrar em mais pormenores sobre este assunto que é tão importante, porque eu não consigo dizer isto tudo numa só mensagem, numa só reunião, por isso é que é uma série e provavelmente esta série vai até à Páscoa. Nascer de novo. E as pessoas pensam que nascer de novo é só fazer uma oraçãozinha na rua, entrega a vida a Jesus. Fui lá à igreja e entreguei a minha vida a Jesus, já nasci de novo, amém. Muitas vezes as pessoas nem sequer têm consciência do que é que estão a dizer, do que é que estão a falar.
Muitas vezes nós estamos a evangelizar as pessoas, até estamos a evangelizar as pessoas sempre com aquela base olha, vem a Jesus que Jesus vai te curar. Vem a Jesus que Jesus te vai ajudar. Vem a Jesus que Jesus vai transformar o teu casamento. Vem a Jesus que Jesus vai fazer um milagre na tua vida. E estamos sempre a levar para um Jesus que não é o Jesus correto, porque o Jesus correto é aquele que muda a nossa consciência. O Jesus correto é aquele que muda o nosso pensamento, é metanoia. Esse é que é o Jesus correto. E depois, mais tarde, as consequências dessa metanoia faz com que então sim, somos sarados, somos libertos, somos curados e Deus nos abençoa. Porquê? Porque eu estou nele e ele está em mim. Glória a Deus. Aleluia. Andamos desfocados, andamos a pregar um Jesus desfocado. O Jesus correto é o Jesus que muda a nossa consciência. Enquanto a pessoa que se diz cristão não tiver a sua consciência mudada para este evangelho maravilhoso, enquanto ele não tiver a consciência que nós não produzimos nada para nos auto-justificarmos, que em nós não há nada bom, enquanto não tivermos esta consciência, é impossível alguém nascer de novo. É impossível. Mas quando nós nascemos, nós passamos a viver a vida que agora eu vivo. Eu vivo-a nesta carne, estou no corpo, mas vivo-a na fé do Filho de Deus. Vivo-a na fé do Filho de Deus. Aleluia. Ai, se os cristãos entendessem isto. Se os cristãos entendessem esta verdade. Eu muitas vezes, irmãos, eu estou em casa e estou triste. Só Deus sabe às vezes como eu ando. Ando triste, choro. Porque eu fico a olhar para a realidade das igrejas no modo geral. Começou-se tão bem, mas as pessoas ficaram tão desfocadas. As pessoas hoje seguem um Jesus, o Jesus das benesses, o Jesus das dádivas, o Jesus do venha a mim o teu reino. Venha a mim, mas eu nada. Mas quem nasce de novo passa a viver a sua vida na fé de Jesus. Sabe o que é que isto significa, irmãos? Para terminar, significa uma coisa muito simples. Por isso é que às vezes as pessoas dizem assim, eu não compreendo porque é que há pessoas que vêm à igreja e não gostam disto, não gostam daquilo, não gostam daquilo outro. Porque sabe porquê? Porque verdadeiramente ainda não nasceram de novo. Porque quem nasce de novo gosta das coisas espirituais. Quem nasce de novo gosta das coisas espirituais. Porque nasce com esta consciência de que agora eu vivo a minha vida para agradar o meu Senhor. Não é para agradar a homens, é para agradar o meu Senhor. E enquanto esta consciência não for assim, switch, enquanto não houver uma luz assim, vamos trocar este pensamento, a vida que agora vivo não é para agradar a mim mesmo, não é para eu ter alvos atingidos para mostrar ao mundo como eu sou grande para Deus. Não, eu vivo agora a minha vida para agradar o meu Senhor, o meu Jesus. Eu vivo para agradar o meu Jesus. Esta é a nova consciência do novo nascimento. É viver para agradar o meu Senhor. Posso ouvir um amém? Vamos baixar as nossas cabeças. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te peço de todo o meu coração que tu nos ajudes a entender isto, Senhor. Abra os olhos da mente e do Espírito para nós entendermos esta verdade, que Cristo em nós é tudo o que nós precisamos. Que entendermos que nós estamos nele e ele está em nós e que nós vivemos para ele nesta consciência nova. Nesta consciência nova. Vivo a minha vida agora na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por todos nós e por mim. Pai, obrigado por esta consciência nova que estás trazendo a nós todos. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos mais entendimento para que o nosso fruto não fique só por 30, mas que possa passar para 60 e também para 100. Que nós possamos crescer neste entendimento. E toda a igreja diga comigo, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Eu vou convidar a Célia para chegar aqui. Pode ser?
E nós vamos fazer então a consagração dos nossos gêmeos, já chamamos nossos porque são nossos, todos, são de todos, mas acima de tudo são dos pais, né? E eu convidei a Célia para liderar esta pequena cerimónia que é tão importante, está bem? Olá, bom dia a todos, a quem ainda não disse bom dia. Os gêmeos acima de tudo são de Deus. Então, os gêmeos estão preparados para a festa? Eu gostava de os ter aqui. Eu não vou tomar muito tempo. Enquanto eles se preparam para vir aqui, também aquelas pessoas que a Sara indicou. Esta é assim. Eu queria vos dizer o seguinte. Esta é uma cerimónia. Diz? Tiras tanto. Ok, vá. Isto em família é assim. É aquelas coisas que a gente... isto não é preciso, isto não é uma... Mas podemos mostrar aqui a família toda e os tios. Os tios também podem vir aqui e serem mostrados, não é? Tiago e... peço desculpa, Débora. Muito obrigada, Cristina. Pronto, mas estão ali os tios que são envergonhados e querem ficar só ali, está bem? Pronto. E a cameraman Patrícia, que nós... Camerawoman. Exato. É uma cerimónia bonita. Digamos assim, alguém dirá, eu estava a pensar, nós não batizamos, não mergulhamos o bebê, nem molhamos a... Simão, estás livre? Marta, nada de arrepios de frio. Nós não vamos molhar estes bebés com água, porque na verdade não é isso que a Bíblia nos ensina. E podemos ver que o registro que nós temos acerca de Jesus é que ele foi apresentado conforme a lei mandava. Então, nós não estamos aqui exatamente a fazer igual à lei judaica. Primeiro, ele precisava ter sido apresentado aos 8 dias e tínhamos de ter feito a circuncisão. Ninguém aqui é certificado para tal coisa, portanto, passámos essa fase. Não é propriamente o cumprimento de uma lei judaica que nós estamos a fazer. Mas é uma cerimónia que tem um significado. Assim como, por exemplo, o casamento, fazemos uma festa porque há um significado. São duas vidas que se unem para serem um só. Então esta cerimónia não é uma representação, não é igual a uma festa judaica. Não estamos aqui a fazer uma festa judaica. O que é que estamos aqui a fazer? É uma declaração de fé. E a palavra de Deus, e é uma das palavras que eu gosto de lembrar aos pais, que diz assim em Deuteronômio 6, a partir do versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Esta é a primeira parte. Então, esta primeira parte é especificamente para nós, digamos assim, adultos e conscientes de Deus e da sua misericórdia sobre a nossa vida. E até especificamente hoje falo para o Diogo e para a Sara, que este é o mandamento do Senhor, que Ele seja o único Senhor das vossas vidas e que vocês, como filhos de Deus, nascidos de novo, que amem ao Senhor com todas as vossas forças, de todo o vosso coração. Essa é a vossa primeira função como pais, é amar ao Senhor. Também os avós, a São e o Janeiro e a bisavó. Amar a Deus acima de tudo. E depois de amarmos a Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de todas as nossas forças, e que as palavras de Deus estejam no nosso coração, versículo 7 diz, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentada em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te,
Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E depois continua a descrever uma série de coisas. Mas estes 2 versículos são essenciais para nos descreverem a nossa função como pais, como seres de família, que é o seguinte: o ensino da palavra de Deus a eles está primeiramente nas vossas mãos. No nosso caso ainda não temos até instalação para uma igreja infantil. E infelizmente há muita gente que reporta a educação espiritual ou acerca da palavra de Deus para as igrejas infantis. E não é assim. É ensinar aos teus filhos. Vocês têm de ensinar a palavra do Senhor aos vossos filhos. E como é que é? É com: agora é hora de reunião, 15 minutinhos, vamos louvar e tal. É como vocês quiserem, absolutamente. Mas o que é que diz aqui? Vais ensinar quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho. Significa que em todo o tempo é tempo de ensinar. Eu dou só um exemplo, não é que eu tenha sido perfeita nisto, e a prova é os meus filhos, que eu não sou perfeita, porque todos nós temos defeitos. Mas é o seguinte: como é que eu ensinava, como é que eu vi este versículo, como é que eu fiz este versículo no meu entendimento? Nós íamos muitas vezes aos parques e eu falava, ou olhávamos para o céu, para as estrelas, para as árvores, e eu dizia: foi Deus que fez. Deus criou. A Bíblia conta que no início Deus criou os céus e a terra, e Deus fez tudo perfeito. E ainda hoje, quando nós estamos a ver séries, e até há pouco tempo víamos o documentário sobre bebés, as coisas que Deus fez, e eu comentava isto com os meus filhos, porque este versículo é notório para mim que é assim que o ensino da palavra de Deus tem de ser. Quando eles nos veem a amar a Deus, a pôr as palavras dele no nosso coração, e quando nós falamos com os nossos filhos acerca das coisas maravilhosas que Deus faz. Quando Deus faz com que uma mulher produza um leite específico quando tem uma menina e produza um leite específico quando tem um menino. Isto é Deus. Quando é primavera e as flores crescem, sem ninguém mandar, quem já mandou foi Deus. Estão a perceber? É desta forma, com as coisas básicas da vida, sem grandes complicações, que ensinamos Deus aos nossos filhos. E essa função é vossa, em primeiro lugar, como pais, porque estarão na vossa casa 24 horas por dia, mais ou menos, não é? Depois começam a ir para os colégios e para as escolas. Como os avós, as pessoas mais diretas, obviamente, e a bisavó e os tios, mas também nós. Eles fazem parte de uma igreja, parte do corpo de Cristo. E eles também contam connosco para os ajudar. Porque haverá tempos fáceis e muito bonitos e cheios de alegria. E não estou a dizer coisas más para vocês, mas haverá tempos mais difíceis e mais tristes. Porque esta é a nossa vida. Neste mundo 3 aflições, diz o Senhor, não é verdade? Mas que eles possam contar, não somente com estas pessoas que estão aqui da família de sangue, mas que possa contar com a igreja para ajudar a educar e a fazer crescer estes gêmeos na presença de Deus, reconhecendo que só o Senhor é Deus e só a Ele servirem. Então hoje, eu não sei se vocês fizeram esse trabalho, eu lembro que quando foi da Cristina não fizeram, e calhou-me a apresentação da Cristina. Simão, aquele que ouve. Simão é aquele que ouve, e é engraçado que os nomes fazem diferença nas pessoas, e ele é bem atento. Ele é mais, mas ao mesmo tempo é mais sossegado. Não é verdade? A Marta é patroa. E quem é que põe o pessoal em linha lá em casa? Quando ela abre as goelas, toda a gente obedece. Quer dizer, senhora da casa. E nós vemos a Marta e a Maria, não é? Quem é que estava atarefada lá com as coisas da casa, a meter tudo em ordem? Era a Marta, porque Marta significa protetora do lar.
Então que Deus faça tudo aquilo que Ele tem para estes novos seres, e que quando chegar à altura do reconhecimento, que eles nasçam de novo e sejam transformados pelo Senhor Jesus Cristo e pela sua graça e sua misericórdia. Igreja, concordam comigo? Vamos ficar de pé. E como igreja vamos declarar a nossa posição. Vamos assumir a nossa responsabilidade, sim ou não? Então podem declarar comigo, aqueles que quiserem, obviamente. Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida do Simão e da Marta. E nós tomamos a responsabilidade de sermos ajudantes, como exemplo, em primeiro lugar, também nas nossas orações, para ajudar estes pais a trazerem os gêmeos, Simão e Marta, na tua presença, mostrar-lhes a tua palavra, a tua graça, para que quando chegar à altura do conhecimento, eles possam ser atraídos a ti, pela fé em Jesus Cristo, nascerem de novo e serem aquilo que tu determinaste, em nome do Senhor Jesus. Amém. Primeiro a avó. Agora a avó. Não pode chorar agora. Agora não pode chorar. A avó ora e o avô segura no Simão. Querido Deus e Pai, graças te dou, Senhor, por eu e a minha casa servirmos ao Senhor. Senhor, graças te dou pelo fruto do meu ventre, pelos meus filhos, Senhor, poderem estar aqui a ouvir a tua palavra. Senhor, graças te dou, Senhor, pelos meus netos, Senhor. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Salmo 91 funciona hoje, Senhor. Por isso, Senhor, eu sei que nenhum mal, Senhor, vai acontecer até eles em nome de Jesus, porque tu os proteges, Senhor, e nós ajudamos em oração, Senhor. Por isso, Pai, graças te dou por toda esta minha família que está aqui reunida, Senhor, por ser um exemplo para a tua obra, Senhor. Só a ti, Senhor, te dou toda a honra, toda a glória, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Gratidão para ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E agora a Sara, estamos a ver aqui que temos homens mais envergonhados, mas a Sara e o Diogo já combinaram tudo e também vão orar pelos seus filhos e diante de nós estão a assumir esta responsabilidade de educá-los nos caminhos do Senhor. E eu peço que não se esqueçam, não só deles, mas todas aquelas crianças que temos aqui. É um desafio muito grande para os pais, hoje em dia, educarem os seus filhos nos caminhos do Senhor. Por isso vamos manter estas crianças e os seus pais nas nossas orações. Querido Deus e Pai, vimos à tua presença nesta manhã pedir-te em especial sabedoria. Sabedoria não só a mim e ao Diogo, mas a todos os pais desta igreja, Senhor. Que tu nos possas derramar a tua sabedoria para que a gente possa saber educar os nossos filhos da melhor maneira. Porque nada podemos da nossa força, só mesmo em ti, Pai. Senhor, te peço para que eu profetizo para a vida de todas estas crianças, não só dos meus filhos, mas para os filhos dos outros desta igreja também, Senhor. Que eles possam ser meninos que andem sempre nos teus caminhos, Senhor, e que nunca se desviem deles. Pai, que possa-se levantar dúvidas, que possa-se levantar questões e que tu possas sempre esclarecer no fundo dos seus corações. Que possam-se levantar medos e que tu possas tranquilizar. Que te possam-se levantar problemas e que eles te possam ver a ti. E que seja em qualquer área das suas vidas, seja no medo, seja nas perguntas, seja nas dúvidas, que tu possas lá estar sempre e que eles possam sentir que não somos nós, como pais, que podemos ajudar, mas que és tu e que tu vives e que tu existes. Mesmo que os outros digam o contrário, que eles possam sempre acreditar em ti e sempre andar nos teus caminhos e que possam sentir-te como nós pais também te sentimos, Pai. E dá-nos sabedoria a todos nós, para conseguir educá-los na tua palavra, porque só tu sabes o quão difícil é, Pai. Mas a gente sabe que contigo conseguimos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Quer falar? Não, estava a perguntar. Não pode nada ir.
Eu quero mais a minha esposa abençoar também, graças a Deus, estes dois bebés lindos, glória a Deus, o Simão e a Marta. Estenda a tua mão sobre ela, está bem? Pai, no nome de Jesus Cristo, eu e minha esposa trazemos à tua presença estes dois bebés, Senhor. Te quero agradecer em primeiro lugar pela graça que tu nos dás de podermos ter filhos, e essa capacidade, Senhor, tu tens dado a todos, e te peço no nome de Jesus sabedoria para cuidar destes dois bebés, Senhor. Dá sabedoria ao Diogo, dá sabedoria, Senhor, à Sara e a toda a sua família, Senhor, que estão aqui hoje diante da tua presença, se responsabilizando pelo cuidado deles. E eu, Senhor, oro e abençoo estas duas crianças, que as bênçãos de Abraão venham sobre eles, que eles prosperem muito, que eles floresçam, que tenham sempre muita saúde, que eles tenham sempre, Senhor, a tua graça sobre a vida deles, a tua proteção, e nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à vida deles. E eles serão um verdadeiro exemplo, uma boa família, uma família exemplar para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus. Peço também a tua graça sobre os avós, sobre a bisavó também, Senhor, tanto tempo que nós conhecemos, que tu os possas continuar a abençoar, a agraciá-los, Senhor, grandemente, em um nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Agora sim, muitos parabéns. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Agora só precisamos saber onde é que vai ser o almoço, não é? Onde vai ser a festa. Glória a Deus. Isto aqui é sempre assim. Quando há uma festa, queremos logo o almoço. Esta malta é tramada. Glória a Deus. Eu quero agora pedir aos irmãos para prepararmos então as nossas ofertas, por favor. E vamos semear com alegria, como sempre fazemos. Nós vamos dar por terminada aqui esta reunião, depois já vou falar de outro assunto, e podem cortar então o vídeo. Glória a Deus.